Então, vamos iniciar a reflexão de hoje. O tema de hoje é quando o homem tenta ajudar Deus. Que a paz esteja com todos. Irmãos, esta palavra precisa entrar em nós com muito temor. Yahvé não precisa da nossa desobediência para cumprir a sua vontade. Deus não precisa de mentira para sustentar aquilo que falou. Não precisa de manipulação para conduzir aquilo que prometeu. Não precisa de atalho carnal para fazer chegar o que ele determinou. Não precisa de caminho impuro para cumprir o propósito santo. A vontade de Yahvé não precisa da nossa ajuda suja. Ajudar Deus com a carne nunca foi ajuda. Sempre foi desvio com linguagem de zelo. Há erro que não entra como rebeldia escancarada. Entra como aparência de cuidado, urgência, responsabilidade e boa intenção. Há uma diferença enorme entre obedecer a Deus e tentar ajudar a Deus. Obedecer é fé. Manipular é incredulidade vestida de zelo. Agir segundo a palavra é submissão. Agir fora da palavra para tentar proteger aquilo que Deus falou é presunção. A fé bíblica não é preguiça espiritual. Noé construiu a arca, Abraão saiu da sua terra, Moisés voltou ao Egito, Josué rodeou Jericó, Neemias reconstruiu os muros, os apóstolos pregaram, Paulo trabalhou, viajou, sofreu, escreveu e exortou. O problema não é colocar a mão na obra que Deus mandou. O problema é colocar a mão no que Deus proibiu. A mão obediente serve. A mão ociosa atrapalha. A mão submissa trabalha. A mão carnal fere. Quando Yahvé manda agir, a mão deve agir. Quando Yahvé manda esperar, a mão deve esperar. Quando Yahvé manda parar, a mão deve parar. Mas a mão que mente onde Deus mandou falar a verdade, força onde Deus mandou esperar, toca onde Deus proibiu e fere onde Deus mandou guardar a espada, não está ajudando Deus, está semeando dor. Quando tentamos ajudar Deus fora da obediência, não aceleramos a vontade dele. Plantamos espinhos no caminho por onde teremos que passar. Muita gente não abandona Deus. Apenas para de esperar por ele e põe a mão onde Deus não mandou. Por isso precisamos perguntar diante de Deus: estamos agindo em obediência ou tentando salvar com a carne aquilo que Deus determinou? A promessa feita a Abrão não começou com Agar. Começou com Deus falando. Vamos ler Gênesis 15, do 1 ao 6. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro.
Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Louvado seja Deus. Abraão ainda não tinha filho. Ele olhou para a realidade da casa dele. Olhou para a ausência, olhou para a idade, olhou para o vazio que a promessa ainda não havia preenchido e mencionou Eliezer. Era como se dissesse: Yahvé, talvez seja por aqui. Talvez a promessa precise ser ajustada. Talvez a solução esteja no servo da casa. Mas Yahvé cortou a solução humana. Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Isso já nos ensina. Nem todo caminho possível é caminho de Deus. Nem toda solução razoável é obediência. Nem toda saída lógica é promessa. Às vezes olhamos para o cenário e dizemos: só pode ser por aqui. E Deus responde: não é por aí. Depois Yahvé levou Abrão para fora da tenda e mandou olhar para os céus. A promessa não ficou presa ao cálculo da casa. Deus levantou os olhos de Abrão para aquilo que a mão humana não podia produzir. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu, meus irmãos. Mas entre crer e esperar há uma luta. Crer na palavra é uma coisa, suportar o tempo da palavra é outra. E é nesse intervalo que a carne costuma oferecer ajuda. A carne, meus irmãos, é especialista em oferecer atalhos justamente para coisas que Yahvé prometeu, mas ainda não entregou. Nem sempre caímos correndo atrás de uma promessa falsa. Às vezes caímos tentando alcançar antes da hora uma promessa verdadeira. Agora olhem a mão ansiosa de Sarai. Vamos ler Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 4. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma a minha serva. Talvez, por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Aqui, meus irmãos, começa uma tragédia. Sarai olhou para a promessa, olhou para o ventre, olhou para o tempo, olhou para a impossibilidade e concluiu que precisava fazer alguma coisa. Mas a coisa que ela propôs não era obediência, era atalho. O texto mostra o peso da espera. Depois de 10 anos em Canaã, o ventre continuava fechado. O tempo pesou. A promessa parecia demorada. E a carne ofereceu uma solução.
toma a minha serva. Olha que frase pesada. Uma promessa santa começou a ser tratada por meio de uma solução carnal. Sarai não estava ajudando Deus. Estava tentando resolver com a carne aquilo que Yahvé havia prometido cumprir pelo poder dele. E Abrão atendeu à sugestão de Sarai. Abrão tinha ouvido a voz de Deus, mas naquele momento ouviu a voz da pressa, ouviu a voz do atalho, ouviu uma solução que parecia resolver a demora, mas plantava por dentro da casa. Agar concebeu. E o resultado apareceu. Mas nem todo o resultado é aprovação. Agar engravidou, mas a casa começou a arder. Aquilo que parecia solução começou a produzir desprezo, tensão e ferida. A carne também produz. Mas aquilo que a carne produz traz seu cheiro. Vamos ler Gênesis 16, versos 5 e 6. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Olhem um rastro, meus irmãos. Incredulidade, atalho, gravidez, desprezo, acusação, omissão de Abrão, maus tratos contra Agar e fuga. É assim que a carne trabalha. Ela promete resolver uma dor e cria várias. Promete encurtar o caminho e alonga o sofrimento. Promete ajudar Deus e acaba ferindo pessoas. Sarai quis resolver o problema da esterilidade, mas agora havia uma serva ferida fugindo. Abrão aceitou a proposta, mas agora sua casa estava partida. Agar foi usada como meio para resolver a angústia de outros. E aqui precisamos falar com justiça. Agar não era uma ferramenta, era uma vida. Uma serva, sim, dentro daquele contexto antigo. Mas diante de Yahvé, uma vida. E muitas vezes, quando tentamos ajudar Deus com a carne, transformamos pessoas em meios para os nossos objetivos. Usamos alguém, empurramos alguém, sacrificamos alguém, ferimos alguém. Depois chamamos isso de necessidade, cuidado. Quando o plano precisa desumanizar alguém para funcionar, não é fé. É carne governando. A promessa de Yahvé não autoriza a crueldade. O chamado de Yahvé não autoriza a manipulação. A vontade de Yahvé não transforma pessoas em peças descartáveis. Mas Yahvé viu Agar no deserto. Vamos ler Gênesis 16, versos 7 a 12. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a:
Volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. E Yahvé, meus irmãos, viu a serva ferida. O anjo do Senhor a encontrou no deserto, perguntou de onde vinha e para onde ia. E a promessa de Deus também alcançou sua aflição. O nome Ismael carregaria esse testemunho. E Yahvé a socorreu em seu sofrimento. O erro humano não impede Deus de ser misericordioso. Mas a misericórdia de Deus não torna o erro santo. Yahvé cuidou de Agar. Mas o caminho de Sarai continuou errado. Yahvé ouviu a aflição. Mas Ismael não era o filho da promessa. O problema não era a vida de Ismael. O problema era o caminho carnal que tentou usar Agar para produzir aquilo que Yahvé havia prometido cumprir pelo seu poder. Vamos ler Gênesis 17, versículos 18 e 19. Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Abraão ainda tentou encaixar Ismael. Concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. E Yahvé não trocou a promessa pelo atalho. Deus teve misericórdia de Ismael, mas a aliança seria com Isaque. Isso é forte. Não adianta produzir pela carne e exigir que Yahvé chame de promessa. Não adianta forçar caminho e depois pedir que Deus coloque selo santo em cima. Yahvé, meus irmãos, é misericordioso. Mas ele não chama desobediência de fé. O apóstolo Paulo também olhou para essa história e mostrou essa diferença entre aquilo que nasce pelo caminho natural da carne e aquilo que nasce mediante a promessa. Vamos ler Gálatas 4, versos 22 e 23. Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Paulo não está apagando a dor de Agar, não está negando a vida de Ismael, não está autorizando desprezo por pessoas. Ele está mostrando o princípio, ao que nasce de modo natural, pela solução que a carne consegue produzir, e ao que nasce mediante a promessa, pelo caminho que Deus determinou. Essa diferença precisa entrar em nós. Nem tudo que nasce é cumprimento.
A coisa que nasce porque a carne conseguiu produzir. A coisa que aparece porque a ansiedade encontrou um método. Há resultado que vem, mas não veio pelo caminho da promessa. O nascimento de Ismael mostrava que a carne também consegue produzir. Mas Isaac mostraria que Yahvé cumpre promessa sem precisar da nossa ajuda suja. Anos depois, o atalho ainda doía. Vamos ler Gênesis 21, versos 9 a 13. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou a Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Sara viu o filho de Agar rindo de Isaque. Pediu que a serva e seu filho fossem expulsos. E Abraão se entristeceu profundamente por causa de Ismael. Deus ainda prometeu fazer do filho da serva uma grande nação, mas confirmou de novo que a descendência seria considerada por Isaque. O pecado pode ser praticado em uma noite, mas suas consequências podem sentar à mesa por anos. Sarai tentou ajudar Deus, mas quem colheu a dor foi a casa inteira. Abraão sofreu, Agar sofreu, Ismael sofreu, Sara sofreu. Isaque cresceu dentro de uma tensão que não precisava ter existido. É isso que a carne faz, meus irmãos. Promete alívio rápido e deixa herança longa. Mas a história de Abraão não termina em Agar. Yahvé não apenas expõe a pressa de Abraão, Yahvé também amadurece sua fé. O mesmo homem que um dia aceitou um caminho carnal, depois será chamado a entregar Isaque no altar. Antes, Abraão aceitou produzir pela carne aquilo que Deus prometeu dar pelo poder dele. Depois, Abraão terá que entregar a Deus o próprio filho da promessa, sem tentar proteger a promessa contra Deus. Agora, olhem a mão obediente em Moriá. Vamos ler Gênesis 22, versos 1 e 2. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Isso é prova. Deus pede Isaque, não o caminho que a carne produziu. Isaque, o filho da promessa, o filho amado, o filho esperado, aquele por meio de quem Deus havia falado. Agora Abraão precisa subir a Moriá. E aqui vemos uma fé diferente daquela de Gênesis 16. Em Gênesis 16, a fé não suportou o ventre fechado e aceitou um atalho. Em Gênesis 22, a fé sobe o monte sem tentar salvar a promessa com desobediência.
Gênesis 22, versos 7 e 8 diz: Isaque chamou por seu pai, Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e continuaram a caminhar ambos juntos. Deus proverá. Essa é a palavra de uma fé amadurecida. Antes, Abraão aceitou a ideia de prover pelo caminho da carne. Agora ele diz: Deus proverá. Antes, a carne tentou produzir. Agora, a fé entrega e espera. Antes, a mão humana buscou resolver a promessa. Agora, a mão humana só vai até onde Deus permite. Vamos ler Gênesis 22, versos 10 a 14. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo, não lhes faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em lugar de seu filho. Então, Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Olhem a mão, meus irmãos. A mão de Abraão, em Gênesis 16, entrou numa solução carnal. Mas agora, em Gênesis 22, a mão de Abraão para quando Deus manda parar. Isso é fé. Fé não é mão ansiosa. Fé é mão obediente. Fé age quando Deus manda agir e para quando Deus manda parar. Fé não transforma uma vida em atalho para produzir promessa. Fé não segura Isaque contra Deus. Fé não tenta proteger de Deus aquilo que Deus deu. O coração carnal tenta proteger a promessa até de Deus. Mas a fé sabe que a promessa está mais segura nas mãos de Yahvé do que nas nossas próprias mãos. Yahvé proveu, Yahvé sabia prover, Yahvé sempre soube prover. Não precisa do atalho por meio de Agar para ser fiel. Não precisava de mentira, manipulação ou caminho impuro para sustentar a promessa. Não precisava da carne para fazer o que falou. Abraão aprendeu algo que nós também precisamos aprender. Não se protege promessa com desobediência. Entrega-se a promessa ao Deus que prometeu. Agora, meus irmãos, a história desce para outra casa. Não estamos mais na tenda de Abraão, Sarai e Agar. Estamos na casa de Rebeca e Jacó. A raiz é parecida. Deus falou, mas a carne tentou conduzir o caminho com método torto. Vamos ler Gênesis 25, versos 21 a 23. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou.
E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Antes dos meninos nascerem, meus irmãos, Rebeca buscou o Senhor. E Yahvé revelou que havia 2 nações em seu ventre. O mais velho serviria ao mais moço. A palavra já existia. O governo de Deus já havia sido declarado. Mas saber a promessa não impediu Rebeca de tentar manipular o caminho. Isso é muito sério. Podemos conhecer a palavra de Deus e ainda assim não esperar o modo de Deus. Podemos saber o que Deus falou, mas querer cumprir com método próprio. Podemos crer no destino da promessa e desconfiar do caminho. Vamos ler Gênesis 27, versos 5 a 10. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos, e preparai para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Olhem a frase. Ouve-me e faze como te ordeno. Jacó precisava confiar na palavra de Deus, mas Rebeca mandou Jacó ouvir a voz dela, e a voz dela o conduziu ao engano. Quando alguém que ama ensina um caminho torto para alcançar algo que parece certo, isso continua sendo pecado. Não é porque veio da mãe que ficou santo. Não é porque havia promessa envolvida que ficou limpo. Não é porque a intenção parecia proteger o futuro que o método foi aprovado. Rebeca sabia que Jacó estava ligado à palavra, mas usou engano para tentar ajudar Deus. Vamos ler Gênesis 27, versos 11 e 13. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar? Poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faze o que te peço. Vai e traz os animais. Jacó, meus irmãos, ele percebeu o risco, mas não perguntou primeiro: isso é pecado diante de Deus? Ele perguntou se seria descoberto. E isso nos revela uma doença do coração. A carne teme o flagrante mais do que teme o pecado. A carne não pergunta primeiro se Yahvé está vendo. Pergunta se os homens vão descobrir. E Rebeca respondeu: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Como se alguém pudesse controlar tranquilamente a colheita do pecado que está mandando o outro cometer. A pessoa diz: deixa comigo, eu assumo.
vai por mim, faz assim. Mas depois o rastro se espalha. E toda vez que alguém usa mentira para proteger promessa, já não está protegendo promessa, está profanando o caminho. Vamos ler Gênesis 27, versos 18 e 20. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou. Meu pai, ao que respondeu Isaque, sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque questionou Jacó. Como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou, é que Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Olha as mentiras. Sou Esaú. A promessa agora, meus irmãos, está cercada por mentira. E ainda piora, é que Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Jacó não apenas mentiu, ele colocou Deus dentro da mentira. Isso é gravíssimo. Quando tentamos ajudar Deus com engano, muitas vezes usamos o nome de Deus para cobrir o próprio pecado. É dizer que Deus abriu uma porta quando quem abriu foi a manipulação. É dizer que Deus confirmou quando quem montou foi a carne. É dizer que foi providência quando foi fraude. Cuidado. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Algumas portas foram arrombadas pela ansiedade. Nem toda bênção recebida foi recebida de forma limpa. Algumas coisas o coração pega com a mão impura e depois tenta agradecer como se Deus tivesse mandado. E Jacó recebeu a bênção, mas saiu carregando o rastro. A bênção tomada por engano não deixou a casa em paz. Em Gênesis 27, 34, Esaú gritou com muita força e grande amargura. Depois, em Gênesis 27, 41 a 45, passou a odiar Jacó, prometeu matá-lo, e Rebeca, que tinha dito, ouve-me, agora precisou mandar Jacó fugir. Ela falou em algum tempo, mas o engano custou anos. Pelo que o texto mostra, Rebeca não aparece reencontrando Jacó novamente. Ela tentou garantir o futuro do filho, mas acabou perdendo a presença dele. Isso é o rastro da carne. Promete poucos dias, entrega anos. Promete controle e entrega separação. Promete proteger, entrega fuga. Jacó foi para Labão. E ali o enganador encontrou outro enganador. Vamos ver o que diz em Gênesis 29, versículo 25. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão. Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Jacó, meus irmãos, sentiu na pele o verbo que tinha praticado. Não precisamos transformar cada detalhe da vida de Jacó em uma conta simples de punição. Mas a Escritura mostra um princípio que não podemos ignorar. Quem escolhe o caminho do engano abre a porta para uma vida marcada por enganos. O pecado nunca fica só. Ele abre a escola, ensina a casa, cria vocabulário, planta modelo, deixa herança.
A carne chama de estratégia e a Yahvé chama de pecado. Agora precisamos olhar para outro caminho. Até aqui vimos a carne tentando apressar a promessa. Sarai tentou resolver a promessa pela carne. Rebeca tentou garantir a bênção pela mentira. Mas Davi nos mostra uma fé que tem oportunidade nas mãos e ainda assim segura a própria mão. Davi já tinha sido ungido. Deus já havia indicado o futuro. Saul perseguia Davi injustamente. Davi sofria. Davi tinha promessa, perseguição, oportunidade e homens ao redor interpretando a ocasião como autorização de Deus. E é aí que a fé é provada. Vamos ler 1 Samuel 24, versos 3 e 7. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhes sussurraram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Louvado seja Deus. Saul entrou justamente na caverna onde Davi estava. A oportunidade, meus irmãos, parecia perfeita. Os homens de Davi disseram: é hoje, o Senhor entregou, a promessa vai se cumprir. Mas nem toda oportunidade é autorização. Nem toda porta aberta é direção. Nem todo inimigo vulnerável é convite para agir pela carne. Davi poderia ter dito: Deus entregou Saul, agora é comigo. Mas Davi temeu. Ele nem matou Saul, só cortou a ponta do manso. E o coração doeu. Isso é temor. Davi entendeu. Eu tenho promessa. Mas não posso cumprir promessa com a mão suja de sangue. Fui ungido, mas não preciso assassinar o caminho até o trono. Deus prometeu o reino, mas eu não vou ajudar Deus matando Saul. Em 1 Samuel 26, versos 8 a 11, Abissai tentou convencer Davi a matar Saul enquanto dormia. Disse que Deus havia entregado o inimigo nas mãos de Davi. Mas Davi recusou levantar a mão contra Saul. Ele sabia que Yahvé poderia tratar Saul sem que Davi transformasse promessa em vingança. Cuidado quando uma voz usa o nome de Deus para empurrar a nossa mão para o pecado. Cuidado com a pressa que diz: é Deus, vai. Se o caminho exige pecado, não é Deus. Davi, meus irmãos, não foi passivo. Ele fugiu, discerniu, se protegeu e agiu, mas não pecou para acelerar o reino. Esse texto não protege abuso, não blinda homem em função, não cala a justiça e não cria casta espiritual. Yahvé é o único Deus. Jesus Cristo é o único Senhor.
E todos nós somos irmãos e servos. A lição, meus irmãos, aqui é outra. Davi não transformaria a promessa em vingança. Davi podia declarar sua inocência, podia fugir, podia se proteger, podia esperar, mas não podia matar Saul para tomar o trono. Não matem Saul para tomar o trono. Não mintam para pegar a bênção. Não transformem uma vida como fizeram com Agar, em atalho para produzir promessa. Não ofereça sacrifício fora de ordem para assegurar povo. Não tente salvar a obra de Deus com mão carnal. Não puxe a espada para proteger um plano que Deus está conduzindo por outro caminho. O reino de Deus não precisa da nossa desobediência para chegar. Depois de Davi, meus irmãos, vamos olhar para Saul, porque o contraste é muito forte. Davi espera o reino sem tocar em Saul. Saul não espera Samuel e toca no sacrifício. Um espera com temor, o outro age com pressa religiosa. Vamos ler 1 Samuel 13, versos 8 a 14. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E da outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido. E ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmais. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como insensato. Tu não obedecestes a ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observastes o que Yahvé te havia determinado. Saul, meus irmãos, esperou até onde sua ansiedade suportou. O povo se dispersava, Samuel não chegava, os filisteus pressionavam, o cenário parecia escapar das mãos do rei. Então Saul ofereceu o holocausto. A desculpa parecia até forte, premido pela necessidade. Mas necessidade não transforma desobediência em fé. Saul tentou salvar a situação fazendo o que Yahvé não havia autorizado. Tentou buscar a ajuda de Deus por um caminho que quebrava a ordem de Deus. Samuel não tratou aquilo como zelo, tratou como insensatez. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Esse é o ponto. Saul não foi reprovado porque estava sem problema. Foi reprovado porque, debaixo de pressão, escolheu um caminho fora da palavra. Mais tarde, em outro episódio da vida de Saul, Samuel resumiria esse mesmo princípio de forma ainda mais direta. Vamos ler 1 Samuel 15, verso 22.
Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Meus irmãos, a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Isso precisa entrar em nós. E Yahvé não recebe como obediência aquilo que nasce da quebra do mandamento. Nem tudo que tem aparência religiosa nasce de temor. Há sacrifício que Deus não pediu. Há pressa vestida de zelo. Há desobediência com cheiro de altar. Há uso de coisa santa para cobrir coração impaciente. Que pecado, meus irmãos, temos chamado de zelo? Que atalho temos chamado de providência? Que manipulação temos apresentado como direção de Deus? A arca de Deus, em 2 Samuel 6, e a rocha ferida, em Números 20, também nos ensinam essa verdade. E Yahvé julga não apenas o resultado, mas o modo. Uzá estendeu a mão para segurar a arca da aliança, quando os bois tropeçaram, mas Deus o feriu por seu erro. Depois, em 1 Crônicas 15, 13, Davi reconheceu que a destruição veio porque eles não tinham consultado Yahvé sobre como proceder corretamente. Não basta querer levar a arca, meus irmãos. Tem que levar do modo de Deus. Não basta dizer é para Deus. É preciso perguntar: é conforme a palavra de Deus? Yahvé não aceita qualquer método só porque o objetivo é santo. A arca era santo, mas o transporte estava errado. Nem todo gesto que parece proteção é obediência. Nem toda intervenção que parece nobre é autorizada. A pergunta não é apenas porque a mão tocou. É porque não buscamos como proceder corretamente desde o começo. Quando a obra santa é colocada em estrutura errada, uma hora alguém tenta salvar com a mão aquilo que deveria ter sido conduzido conforme a palavra. A obra de Deus não deve ser carregada em carro de filibuster. Não deve ser conduzida por modelo humano. Não deve ser sustentada por mão carnal. Quando abandonamos a ordem de Deus, depois de nos assustarmos, quando a arca pende, então alguém diz: deixa eu segurar. Mas Yahvé não quer apenas gente segurando no susto. Quer um povo obedecendo desde o começo. Moisés também nos adverte. Yahvé mandou falar ao rochedo diante da comunidade. Moisés feriu a rocha 2 vezes. A água saiu, o povo bebeu. Os rebanhos foram saciados. Mas Deus repreendeu Moisés e Arão, porque não confiaram suficiente nele para honrar sua santidade e palavra diante dos filhos de Israel. Isso é fortíssimo. Portanto, meus irmãos, aconteceu. A água saiu, mas o método foi julgado. O coração carnal mede tudo pelo resultado. Deu certo, então Deus aprovou. Cresceu, então Deus aprovou. Funcionou, então Deus aprovou. Saiu água, então Deus aprovou. Não é assim. A pergunta não é só se saiu água. A pergunta é se Yahvé foi santificado no modo. A pergunta não é só se resolveu. A pergunta é se obedeceu. Experiência passada não substitui obediência presente. Moisés já tinha visto muita coisa, mas naquele dia precisava obedecer ao que Deus disse naquele dia.
Agora vamos olhar para Pedro. Até o amor pelo Senhor Jesus Cristo pode ser contaminado por entendimento carnal. Vamos ler João 18, versos 10 e 11. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, meus irmãos, ele queria defender Jesus, mas estava lutando contra o cálice que o Pai havia dado ao seu filho. Isso é profundo. Às vezes a pessoa pensa que está protegendo o caminho de Deus, mas está resistindo ao modo como o Pai determinou conduzir o seu filho, o Cristo. Pensa que está protegendo a obra, mas está ferindo gente com espada carnal. Pensa que está sendo zelosa, mas está tentando impedir o cálice. O Senhor Jesus Cristo não precisava da espada de Pedro para cumprir a vontade do Pai. Vamos ler Mateus 26, versos 52 e 54. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Meus irmãos, o problema não era a falta de poder, era obediência ao caminho determinado pelo Pai. Pedro puxou a espada, Jesus Cristo aceitou o cálice. Pedro quis impedir o caminho, Jesus Cristo se entregou ao caminho. A carne tenta salvar ferindo, a fé obedece sofrendo. Antes do cálice, o Senhor Jesus Cristo já tinha enfrentado outra forma de atalho. Não a pressa de Sarai, não a mentira de Rebeca, não o sacrifício de Saul, não a mão de Uzá, não a vara de Moisés, não a espada de Pedro, mas a tentação de usar poder fora da submissão, de provar sua identidade do jeito errado e de receber reinos por caminho proibido. Vamos ler Mateus 4, versos 1 a 10. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Louvado seja Deus. Percebam, meus irmãos, havia fome real. O corpo estava sentindo. A necessidade era verdadeira. Mas o tentador queria transformar a necessidade em autorização para agir fora da submissão. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Era como se dissesse: prove quem você é. Use poder para resolver sua fome. Tome o caminho imediato. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu: está escrito. A carne diz: tenho fome, então posso. Jesus Cristo diz: está escrito. A carne diz: tenho poder, então uso. Jesus Cristo mostra que a palavra governa. Necessidade real não cancela obediência. Fome real não suspende a palavra. Aperto real não autoriza atalho carnal. Depois o tentador usou a escritura, mas usou a escritura fora da submissão. Nem todo uso de versículo é obediência. O diabo, meus irmãos, citou a escritura, mas usou a escritura para empurrar Jesus Cristo para a presunção. E o Senhor Jesus Cristo respondeu com a escritura corretamente aplicada. Também está escrito. Não se ajuda a Deus forçando prova. Não se honra a Deus criando o risco que ele não mandou. Não se usa a promessa para justificar imprudência. O coração presunçoso se joga do pináculo e depois chama a imprudência de fé. Entra onde Deus não mandou e depois quer cobrar livramento. Usa a promessa para justificar caminho que a palavra não autorizou. Mas a fé não é se jogar onde Deus não mandou. Fé é obedecer onde Deus falou. Depois veio a oferta dos reinos. Reinos sem submissão. Glória sem obediência. Resultado sem santidade. O tentador ofereceu caminho curto, mas o preço era adoração falsa. Jesus Cristo rejeitou. Vai-te, Satanás. O Filho de Deus não aceitou o pão fora da palavra. Não aceitou proteção usada como presunção. Não aceitou o reino por adoração falsa. Ele recusou os atalhos. Sarai tentou produzir promessa por atalho. Rebeca tentou garantir bênção por mentira. Saul tentou salvar o reino por sacrifício fora de ordem. Pedro tentou defender o Cristo com espada. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, recusou todos os atalhos. Não usou fome como desculpa. Não usou escritura de forma torta. Não aceitou o reino sem submissão a Deus. E depois, meus irmãos, no Getsêmani, não recusou o cálice. Esse é o caminho perfeito. O Senhor Jesus Cristo não precisou pecar para provar quem era. Não precisou manipular para cumprir a vontade do Pai. Não precisou aceitar atalho para receber o reino. Não precisou da espada de Pedro. Não precisou fugir do cálice. Não precisou transformar a obediência em negociação. Ele venceu onde nós tantas vezes caímos. A carne tenta tomar. Jesus Cristo se submeteu. A carne tenta apressar. Jesus Cristo esperou. A carne tenta evitar sofrimento com pecado. Jesus Cristo obedeceu até o fim.
A carne quer reinos sem submissão. Jesus Cristo permaneceu fiel ao Pai e recebeu a exaltação de Deus depois de obedecer. Agora, meus irmãos, a palavra desce até nós. Tentamos ajudar Deus quando mentimos para resolver uma situação e depois dizemos que foi necessário. Quando manipulamos uma conversa para produzir o resultado que queremos. Quando usamos pessoas como instrumentos para alcançar um objetivo. Quando forçamos uma porta que Deus não abriu. Quando chamamos ansiedade de direção, medo de prudência, controle de cuidado e desobediência de estratégia. Quando usamos o nome de Deus para justificar a decisão que nasceu da carne. Quando dizemos Deus abriu para uma porta que empurramos com mentira. Quando dizemos foi providência para algo que foi fruto de manipulação. Quando passamos por cima da consciência e depois pedimos que Deus abençoe. Isso entra dentro de casa. Quando o pai tenta salvar com mentira. Quando a mãe controla por medo. Quando o marido ou a esposa usam pressão em vez de verdade. Quando os filhos aprendem a chamar engano de liberdade. Quando o irmão tenta se promover usando discurso de zelo. Quando alguém tenta proteger reputação escondendo pecado. A carne não destrói apenas decisões. Ela ensina a casa a respirar manipulação. E depois, quando a dor vem, perguntamos: por que isso nos aconteceu? Aconteceu porque o caminho carnal não termina quando quando a gente consegue resultado. Engano, meus irmãos, não termina na bênção roubada. Sacrifício fora de hora não vira obediência só porque tem altar. Mão imprudente na arca não vira reverência só porque parecia socorro. Água saindo da rocha não prova que o modo foi aprovado. Espada na mão de Pedro não vira a vontade do Pai só porque Pedro amava Jesus. Pedra virando pão fora da submissão não vira a vontade de Deus só porque existe fome. No fundo, a carne quer o fim sem o caminho de Deus. Quer promessa sem espera. Quer bênção sem verdade. Resultado sem santidade. Reino sem submissão. Mas em Cristo vemos o caminho limpo. O filho obediente que não usou necessidade como desculpa. Não aceitou glória sem submissão. Não protegeu o plano do Pai com espada e não fugiu do cálice. Ele não nos ensina a ajudar Deus com a carne. Ele nos ensina a obedecer ao Pai. Então, se essa mão já se adiantou em nós, ela precisa voltar ao lugar certo. Primeiro, a mão volta para a palavra. Quando o coração fica ansioso, a primeira pergunta não deve ser qual atalho pareceu, o que Deus disse, o que está escrito. É isso que a gente tem que perguntar. O que Yahvé permite? O que Yahvé proíbe? O que é santo? O que é pecado? Depois, a mão aprende a aceitar o tempo de Yahvé. Yahvé não perdeu o controle porque o relógio humano apertou. Também é preciso discernir porta aberta de ordem divina. Davi teve oportunidade, mas não tinha autorização. Saul estava ao alcance da mão, mas a mão de Davi não tinha permissão de Deus. Isso precisa entrar em nós fundo, no nosso coração. Nem tudo que apareceu diante de nós veio de Deus como ordem. Nem toda a chance favorável é a direção. Nem todo conselho que usa o nome de Deus vem do temor de Deus. A oportunidade precisa se ajoelhar diante da palavra. Se exige pecado, não é direção. Se exige mentira, não é direção. Se exige manipulação,
não é direção. Se exige ferir consciência, não é direção. Se exige tocar onde Deus proibiu, não é direção. A mão também precisa recusar pecado como ferramenta. Mentira não vira santa porque o objetivo parece bom. Manipulação não vira fé porque o alvo parece espiritual. Crueldade não vira zelo. Atalho carnal não vira direção. Deus não precisa de pecado para cumprir o que prometeu. E quando a mão já se adiantou, o que resta é confessar, reparar o que for possível e abandonar o caminho torto. Mentiras podem ser assumidas, manipulações podem ser deixadas, conversas podem ser corrigidas, pessoas feridas podem receber pedidos de perdão, caminhos tortos podem ser abandonados. Nem toda consequência será arrancada, mas é possível parar de continuar pecando. Por isso, a mão que mentiu precisa voltar à verdade. A mão que manipulou precisa voltar à submissão. A mão que forçou porta precisa voltar à espera. A mão que ofereceu sacrifício fora da ordem precisa voltar ao mandamento. A mão que tocou onde não devia precisa voltar à reverência. A mão que puxou a espada precisa voltar à bainha. A mão que quis transformar pedra em pão precisa voltar ao que está escrito. E Yahvé não precisa que a nossa carne salve o que ele determinou. Ele quer nossa fé, quer nossa obediência, quer nossa espera, quer nossa submissão. Ele quer a nossa reverência. Ele deseja a nossa confiança. Então a chamada da palavra é simples. Que atalho precisa ser abandonado? Que mentira precisa ser confessada? Que manipulação precisa ser reparada? Que mão precisa voltar hoje para a obediência? Quando o tempo parecer longo, lembre-se, Yahvé não perdeu o controle. Nem ventre fechado, nem ameaça de Esaú, nem perseguição de Saul, nem tropeço dos bois, nem sede no deserto, nem fome no deserto, nem cruz, nem sepulcro vence o Deus que cumpre o que fala. Yahvé cumpre do jeito dele, no tempo dele, pelo poder dele, segundo a santidade dele. E quem crê não precisa usar pecado como muleta. Quem crê não precisa vender a consciência. Quem crê não precisa dobrar joelho ou atalho. Quem crê pode esperar, pode obedecer, pode suportar a demora. Pode dizer: Deus falou, então eu não preciso pecar para ajudar Deus a ser fiel. Que Yahvé, meus irmãos, nos livre de toda ajuda carnal, da pressa que tenta produzir pela carne aquilo que Yahvé prometeu cumprir pelo seu poder, da mentira que veste Jacó com roupa de Esaú, do sacrifício de Saul, da mão de Uzá, da vara que fere quando Deus mandou falar, da espada de Pedro, dos atalhos do deserto, e que Yahvé nos dê fé simples, limpa e obediente, fé que espera sem manipular, fé que age sem desobedecer, fé que sabe que Deus não precisa do nosso pecado para cumprir a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim eu entrego a palavra, irmão Caio, em nome do Senhor Jesus Cristo.